22, 14. Qual é o texto, pastor? Gênesis 22, 14. Você pode abrir no seu smartphone. Você pode também acompanhar pela leitura aqui em cima. Tá? Gênesis 22, 14. Há um grande contexto por trás dessa frase de Abraão, e nós vamos falar sobre ela já já. Mas vamos ler logo o texto de Gênesis 22, verso 14. Eu estou com a versão NVI, e nela está escrito da seguinte forma: Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte o Senhor se proverá. Na versão NVT vai dizer: Abraão chamou aquele lugar de Javé Jirê, que significa Senhor proverá. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos o nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor te dignes a nos abençoar por meio da tua palavra. Usa-me como somente um cano para que a água venha do teu trono da graça e alcance os corações, alcance as mentes, alcance as vidas. O Senhor faça a tua vontade e o teu querer em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem não poderia contar, por mais novo que fosse, ou seja, um dos eventos de provisão, alguma bênção que já recebeu da parte de Deus? Quem não poderia abrir a boca e dizer assim: eu recebi algo da parte do Senhor? Quem? Acredito que quase todos nós, talvez até muitos, até sem nem saber que aquilo vem como uma provisão, como uma dádiva do Senhor, como uma providência divina. Alguns não entendem ainda que todo bem procede de Deus, mas na verdade Deus vem sustentando a humanidade e as gerações, porque Ele é o Jeová Jirê. Jirê é um dos nomes de Deus. Amém? Jirê significa provedor. Diga, provedor. Na verdade, durante toda a história da humanidade, Jirê sustenta a humanidade. O Senhor Jesus, falando sobre o perdão em Mateus, logo no começo, nos primeiros 6 capítulos, no capítulo 6, ele vai falar sobre o perdão, capítulo 5. E aí ele vai falar que nós somos maus e muitas vezes não queremos perdoar as pessoas. E aí ele vai dizer: Deus, sendo bom e justo, faz o sol nascer para os justos e injustos, faz a chuva ser derramada para os justos e para os injustos. A verdade é que Deus sustenta justos e injustos. Mas há algo extraordinário, é que Deus, ele tem uma promessa para alguns, de forma especial, de forma particular, de forma extraordinária, para aqueles que creem. Para aqueles que quê? Que creem no nome do Senhor. Você crê? Quantos creem no nome de Deus? Quantos creem que Ele é o seu Jeová Jirê? Que Ele é o seu provedor? Que Ele é aquele que tudo pode? Amém? Então, o texto que lemos está num livro muito extenso da Bíblia, um livro que tem 50 capítulos. A primeira parte dele, capítulo 1 e 2, Deus, Ele é o Jeová Jirê da criação. Diga, Jeová Jirê da criação. Ele cria e Ele mantém a humanidade a partir do momento em que Ele disse parar. Quando Ele disse, criou, seja criado, façamos, vamos criar o homem, parar. E aí Ele cria, capítulo 1 e 2. Do capítulo 3 ao 5, o homem cai em pecado. O homem peca contra Deus. Eva poderia, com Adão, comer do fruto de todo o jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já havia providenciado, diga, providenciado, tudo que o homem precisava.
À tarde, o Senhor via conversar com Adão. Então, tudo era perfeito. O homem era eterno, o homem não iria envelhecer, o homem iria ter filhos, os filhos iriam crescer, ia ser um céu na terra. Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Mas aí veio a serpente e disse para a mulher, todos nós conhecemos a história, não é assim. Deus está exagerando, está pegando pesado. Não, se você comer, não, você não vai morrer. Mas o Senhor disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Ele, não vai morrer, não. Veja, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai ser igual a ele. Você aí, Eva, comeu, gostou, deu a Adão, comeu, o Senhor foi. Mas ali, nessa segunda parte, do capítulo 3 ao 5, Jeová Jireh providencia aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Quem? Jesus de Nazaré. E ele diz, ele pisará a cabeça, mas a serpente ferirá o calcanhar, que foi a cruz, que foi o madeiro. Eu já falei para vocês que Jesus foi para o madeiro e morreu numa morte muito perversa. Satanás pensava que estava fazendo uma obra ali muito perfeita, mas na verdade ele estava fazendo um favor para a igreja, porque o Senhor Jesus estava morrendo de braços abertos, e enquanto ele está com os braços abertos, a vitória é nossa. Quando nós cremos naquele que morreu de braços abertos por nós, aquele que enquanto Moisés estava de braços abertos, ali sustentando com as mãos erguidas, o povo prevalecia, o povo de Deus ganhava. Toda vez que você crê em Jesus, você está vencendo. Amém, queridos? Mas aí vem a parte 3 de Gênesis, capítulo 6 ao 11. E aí, Jeová Jireh, ele vai agir através da vida de Noé. Na vida de quem? De Noé. E ele faz ali uma nova trajetória, ele traça uma nova trajetória para a humanidade. Porque ele é o Jeová Jireh. Diga, ele é o Jeová Jireh. Deus está o tempo todo traçando uma nova trajetória para você. E ninguém deu um amém. Deus está o tempo todo traçando uma nova trajetória para você. Não, Deus, deixa eu quieto, deixa eu aqui no meu mundinho, tá bom, do jeito que tá bom. Não, Deus tem uma nova trajetória para você. Sabe por quê, queridos? Porque senão o dilúvio, vai vir. E se você não estiver na nova trajetória de Deus, aí talvez você fique fora da arca. Mas quem está dentro do projeto de Deus? Pastor, acho que eu não estou não, mas eu quero. Amém? Então, se você quer, diga amém. Mas aí ele é o Jeová Jireh, aquele que providencia uma nova trajetória para a humanidade ali, quando ele diz que a maldade e a iniquidade dos homens havia aumentado, e ele cria uma nova trajetória. Quarta parte do livro de Gênesis vai do capítulo 12 ao capítulo 23, e aí a história de Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Ele é o Jeová Jireh de Abraão. Abraão não tinha filho, era de avançada idade, 75 anos já. Sua mulher também. Mas o que acontece? Deus chega para ele e faz uma aliança. Porque Jeová Jireh, diga Jeová Jireh, é um Deus de aliança. Ele tem compromisso. Deus tem compromisso. Deus, ele providencia, mantém e sustenta aqueles que ele tem compromisso com ele. Amém? Deus faz o sol nascer para os justos e para os injustos. A chuva é derramada sobre os justos e injustos. Mas promessa de Deus só vive quem tem aliança com ele. Amém, queridos? Quantos são aliançados com o Senhor? Faça aliança com Deus, querido. Faça negócio com Deus. Amém? Faça negócio com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, faça negócio com Deus. Amém? Faça negócio com Deus. Faça negócio com Deus. Creia que Deus está com você. E ele tinha uma mulher estéril, era de avançada idade, e ele diz, você será pai de uma grande nação. A quinta parte está em capítulo 24 ao 26, e aí nós vemos Deus agindo na vida do filho, não é? Do Isaac.
não é? Do filho de Abraão. E aí vem Isaac com a mulher estéril, e o Senhor age na vida de Rebeca. Isaac ora. Isaac faz o quê? Ora. Muitos milagres só vão acontecer se você orar. Amém, queridos? Muitos milagres só vão acontecer se você orar. E ele ora pela sua esposa, para que a sua esposa tenha filhos. E algo extraordinário acontece, porque para o plano de Deus acontecer na vida de Abraão, era necessário que a promessa se cumprisse na vida dos filhos de Abraão. Deus não vai cumprir a sua promessa somente em você, Deus vai cumprir através dos seus filhos. Amém, queridos? Quantos creem? Quantos creem que Deus é o Deus de gerações? Deus começou em você, Deus derramou uma bênção através de você, mas Ele vai continuar através dos seus filhos. Amém? E aí ele continua. Veja, a mulher de Abraão era Sara, e ela era o quê? Estéril. E ela recebe um filho, nós vamos falar sobre isso. Mas aí a mulher de Isaac, ela também era estéril, Rebeca. E ela dará à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. E Isaac já tinha 60 anos. Veja que história parecida. Mas ele ora, diga, ele ora, e o milagre acontece. Deus agindo de maneira extraordinária na vida dele. E em Gênesis 27 ao 36, Deus age agora na vida de um filho de Isaac, Jacó, dando a ele 5 encontros extraordinários e transformando o nome dele de Jacó para Israel. Amém? Então Deus vai agindo através da humanidade, Deus vai agindo de maneira extraordinária. E do capítulo 37 ao 50, Deus vai agir através de um homem chamado José, que foi estabelecido por Deus para salvar o povo da fome. Diga, salvar o povo da fome. Então, o tempo todo você vê que no livro de Gênesis, o livro da criação, Deus vai agindo de maneira providencial. Porque Deus não pode mudar. Diga, Deus não muda. Ele não muda, ele sempre vai prover. Ele sempre vai providenciar, ele sempre vai cuidar daqueles que ele ama, daqueles que ele tem promessa. Amém, queridos? Você tem promessa do Senhor? Você tem promessa de Deus na sua vida? O Senhor já te prometeu algo? Pastor, não, nunca recebi uma promessa. Então a Bíblia diz que Deus tem 8.000 promessas para você. Tá bom? Tá bom? Tem 8.000 promessas na Bíblia para você. Você toma posse de quantas? Eu tomo posse das 8, irmãos. Das 8.000 promessas. Amém? Eu quero as 8.000 promessas. Tá? Parabéns para quem leu todas as promessas e detectou que é 8. Amém, queridos? Eu já peguei o comentário e já disse, glória a Deus, é 8. É 8.000 promessas. Então, diga assim, ele é provedor. Então, a nossa história, a mensagem de hoje, está baseada na quarta parte do capítulo 12 ao 23, a história de Abraão, quando ele diz que Javé é o Jeová Jireh, né? E ele estabelece uma aliança com ele e faz com que a mulher dele, que era estéril, Sara, se torne mãe de uma grande nação. Então, baseado nisso, eu quero meditar com vocês sobre Senhor proverá. Diga, Senhor proverá. Diga, Senhor proverá. Ele vai prover. Quantos creem nisso? Quantos creem que enquanto você está aqui, Ele está provendo, Ele está cuidando, Ele está providenciando? Porque Ele é assim, queridos. Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que quando você menos espera, a bênção chega. Diga, de repente, aquilo acontece. Aquele sonho se realiza. Aquela visão, aquele coisa assim, não tem mais jeito, é o fim. Aí ele vai e diz assim, não, para você que não está vendo o amanhã é o fim, mas para mim não.
Eu sou o Jeová Jireh. É um dos 7 nomes deles, dos 7 nomes de Deus. E aí, é extraordinário quando nós lemos que Abraão, ele é provado por Deus. Nós conhecemos a história desse contexto, não é? Desse texto de Gênesis 22. Deus diz assim: eu quero teu filho como sacrifício para mim. Que promessa, queridos. Eu estava lendo e preparando essa mensagem e eu chorei. Porque não é fácil você receber uma promessa, não é fácil você receber uma dádiva e o Senhor dizer assim: me dá, me entrega, me devolve. E aí me dá como sacrifício. E diz o contexto dessa história que Abraão pegou 2 servos. Quantos? Pegou um jumento, pegou outro jumento, pegou seu filho e foi caminhando para o Monte Moriá. E aí ele foi a caminho do monte. Conta-se os comentaristas que um desses montes era o Monte do Calvário. Seria, aliás, adiante o Monte do Calvário. E ele vai para esse monte. E quando eles percorrem uma jornada longa, o menino conhecedor já de doutrina, conhecedor da vida cristã, sabia que oferta era culto. E se ele ia adorar, diga, adorar, ele tinha que ofertar. Porque o culto não é isso que a gente tem hoje. É uma música bonitinha, agradável, sabe? A gente aqui num ambiente legal, né? Você se envolve com tudo isso, as luzes, o ambiente, o ar, a música, né? Os irmãos legais, todo mundo tem que estar sorrindo para a gente. Sabe como era o culto no Antigo Testamento? O culto no Antigo Testamento era a entrega de um holocausto. No Antigo Testamento, eu cultuava quando eu sacrificava. Ok? Quando eu entregava uma oferta a Deus. Isso era o culto. Acabava o culto. Você entregava a sua oferta ao Senhor, sacrificava a oferta, pronto, acabou o culto. Acabou o culto. E hoje Paulo diz, nós somos o sacrifício vivo. Nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Mas então, hoje criamos mais aparatos, mais estruturas. Bom, legal. Mas Abraão ia adorar, diga adorar. E Deus tinha dito, eu quero teu filho para mim. Sacrifica ele. E ele obedece. Mas ao caminho, antes de subir o monte, ele diz para os seus servos, fiquem aqui, que eu irei adorar. Ele disse, vamos adorar. 2 verbos, vamos adorar. Amém? Você quer adorar? Você veio adorar? Mas Abraão disse assim, fique aqui para os seus servos, voltaremos. Ele cria que Deus ia fazer algo. Ele disse, eu vou adorar, mas eu vou voltar. Eu vou conseguir voltar. Você crê que você vai voltar com a sua vitória, querido? Você crê que você vai adorar e você vai voltar? Você crê que Deus vai fazer? Porque você precisa crer. Se você não crer, nada vai acontecer. Deus não age quando há incredulidade. Mas interessante, ele diz, eu voltarei. E aí o texto diz, ele vai e coloca o menino vai subindo o monte e o menino faz uma pergunta que eu chorei. Eu escutei a voz do meu filho falando no ouvido, como se estivesse falando no ouvido de Abraão. E ele diz assim, pai, está aqui a lenha. Cadê o cordeiro? Cadê a ovelha? Para o sacrifício. Diga assim, Deus é provedor. Mas Deus é provador. Deus, antes de prover, ele vai provar. Diga assim, Deus, antes de prover, ele vai provar. Por que ele vai provar? Para saber se teu coração está preparado para receber aquela vitória. Para saber se teu coração, meu coração é dele. Para saber se o amamos. Para saber se cremos nele de todo o coração. Você crê nele? Quantos creem nele? Então não para de louvar, não para de adorar, não para de vir à casa do Senhor, não para de dar tua oferta, teu dízimo.
Não para de crer, não para de declarar: o Senhor é a minha bandeira, Ele é o meu Jeová Nissi, Ele é o meu Jeová Jirê. Amém, queridos? Amém? Você precisa crer, nós precisamos crer. Diga para o seu irmão: nós precisamos crer. E aí ele começa, ele prepara, ele coloca o menino no holocausto, ele coloca o menino aonde ele prepara, bota umas pedras, prepara, bota as lenhas, ele vai segurando o feixe de lenha aqui, tá? E aí ele prepara, coloca o menino. Acredito que o menino já estaria ali, o texto não relata, mas um pouco tenso, preocupado. Estava sem entender o que iria acontecer, ou já estava entendendo o que iria acontecer, porque ele disse: pai, falta um novilho. Então ele entendia que quem morria estava ali em cima. E aí, quando ele foi colocado ali em cima, imagina o menino já dizendo assim: sou eu. E o pai amola, mas o anjo brada do céu: Abraão, Abraão. Abraão, não faça isso. Não mate seu filho. Agora eu sei que você me ama. Mas é interessante que quando o menino faz a pergunta para Abraão: pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão diz assim: o Senhor proverá. Ele estava dizendo assim, no último minuto: Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou obedecer, mas Ele vai fazer. E se Ele não fizer, eu faço, eu obedeço. Mas eu vou crer que Deus vai prover para ele um cordeiro. Ele podia ter sido, sabe, vai ser você, meu filho. Fica desesperado. Mas por que ele não disse: vai ser você, meu filho, que eu vou matar? Por que ele não disse isso? Diga: porque ele creu. Diga: ele creu que Deus iria prover para ele. Ele disse: Deus vai prover para si, meu filho, um cordeiro. Ele estava dizendo assim: vai dar certo, filho, fica calmo. Porque o menino estava achando estranho, estava fora do comum. Porque eles levavam a lenha e levavam o cordeiro para fazer o sacrifício. Quando tinha a lenha, não tinha o cordeiro, tinha o menino. O menino estava deixando estranho. O menino já estava achando tenso o ambiente já estava ficando preocupante. Tem assim situações que às vezes a gente começa a ficar preocupado, sim ou não? Tem situações que começa a ficar tensa. Chega a hora daquele pagamento, chega a hora daquela situação, um diagnóstico, uma crise, uma situação. E aí a gente pode falar muitas coisas. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração. E aí ficou tenso, o momento ficou tenso, mas Abraão deu uma resposta dizendo: Deus providenciará para si, meu filho, Ele vai prover. Ele disse assim: vai dar certo. Diga: vai dar certo. Eu tenho que crer que vai dar certo. Eu tenho que crer que o Senhor vai providenciar no momento certo. E se Deus não providenciar, eu continuo obedecendo. Mas, de repente, Deus vai agir. Às vezes no último minuto. Às vezes, numa situação que você não acreditava mais que tinha solução. Eu acredito que quando ele já estava molando ali, ele estava dizendo: tá bom, eu vou obedecer. Porque até John Wesley, comentando esse texto, ele vai dizer assim: Abraão, ele creu que Deus podia até ressuscitar seu filho. Porque se Deus está pedindo como sacrifício, Deus pode fazer ressuscitar. Mas ele creu, ele confiou. E ele disse: Deus vai prover para si um cordeiro. Ele liberou uma palavra. Qual é a palavra que você está liberando na hora da crise? Qual é a palavra que nós estamos liberando na hora da crise? Qual é a palavra que eu estou declarando? Minha vida é horrível, só acontece comigo. Porque tudo para mim é difícil, porque tudo para mim é assim, eu sou, sabe, parece que Deus está escutando, queridos. Deus está escutando as sementes que você está plantando. E você vai colher as sementes que você planta. Se você planta murmuração, não espere favor de Deus. Mas se você planta fé, você vai colher milagre.
Se você planta fé, você vai colher milagre, você vai colher milagre. Quantos creem nisso? Amém, queridos? Aleluia! Você vai colher milagre. Porque a fé, você crê no que vê, não vê. Você declara aquilo que ainda não está vendo. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu estou declarando. Amém, queridos? Se você ficar, eu vou morrer, eu vou morrer. Deus, eu vou... Diga assim, eu estou vivo. Diga, eu estou vivo. Eu vou viver até o Senhor cumprir a promessa dele na minha vida. Amém, queridos? Repreende esse síndrome do pânico, esse medo. Sabe? Repreende essa depressão, repreende essa tristeza. Tá? Você não precisa ser triste o tempo todo. A gente pode ficar triste, mas ser não. Repreenda isso em nome de Jesus. Mas eu sou assim, eu sou... Você não é aquela tristeza. Sabe, queridos? Você tem que dizer a alegria do Senhor, como a pastora. Alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós temos que nos alegrar em Deus. Nós temos que declarar, ele disse, o Senhor proverá. E aí, Abraão, na hora que levanta o cutelo, o anjo brada, e ele vê uma ovelha presa entre os arbustos. Deus proveu. Deus providenciou, aleluia, queridos. Ele pega e diz, filho, agora está certo, agora vai dar tudo certo. E ele volta, diga, ele volta. Eu acredito os 2 servos que foi com ele, dizendo assim, não tá dando certo. A lógica, ele subiu com o menino sozinho, ele não saiu com ovelha nenhuma, ele estava num monte, no deserto. E como é que apareceu no deserto uma ovelha? Diga assim, Deus é aquele que vai prover no deserto o teu milagre. Vai ser no deserto. Você pode aplaudir esse Deus, querido? Amém, querido? Vibra, meu amado, se empolga por esse Deus que tu serve, amém? Ele vai prover no deserto, meu irmão. Ah, mas as circunstâncias não estão favoráveis. É nessa hora que ele vai olhar, fazer teus olhos irem para onde está o milagre. Você vai atrás. E ele vai prover. É para quem tem fé. Diga, é para quem tem fé. É para quem declara no caos. É para quem declara no caos, amado. Amém? Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é declare no caos. Declare. Abra sua boca e declare. Amém, queridos? Porque ele é aquele que providencia no deserto. E tem muita gente que não vai entender. E não é para entender mesmo, não. Amém, queridos? Amém. Nem você vai entender. Você vai dizer, pastor, nem eu estou entendendo o que eu estou vivendo. Nem eu estou entendendo o que eu estou vivendo. Olha, eu não estou entendendo. Mas eu só sei que eu estou vivendo. Mas não é para você entender, é para você crer. Amém, queridos? Amém? É para você confiar. Mas Abraão, antes de receber um filho, ele recebeu uma promessa. Ele recebeu uma promessa de ser um pai. Ele não estava entendendo, ele não estava confiando, ele ainda estava duvidando. E Deus, ele dá uma visão para ele. Você precisa de uma visão, diga, eu preciso de uma visão. Gênesis 15, do verso 1 ao 6. Abrão, ainda era Abrão, ele era estéril, ele não tinha filho. Não é? Ele não tinha filho, na verdade ele não era estéril. Estéril era Sara, ele não tinha tido filho com Sara. E aí, ele tem uma visão, Deus fala com ele, Deus diz, eu serei o teu escudo, eu serei a tua recompensa. Você crê que o Senhor é aquele que te protege? Ele é o teu escudo, ele é a tua grande recompensa. Você crê que Deus vai te recompensar? Mas você não está entendendo ainda nada. Abraão não estava entendendo nada.
Isso aqui é uns capítulos antes daquela história, do capítulo 22, a gente está no 15 ainda. Porque Deus vai fazer você viver coisas extraordinárias. Diga, o Jeová Jireh, ele tem um caminho de extraordinário. Ele tem um caminho de extraordinários. A vida vivida pela fé é uma vida extraordinária. Deus é muito gracioso com você. Para pensar. É para ficar em silêncio mesmo. É isso era isso que eu queria. Deus é muito gracioso com você. Para pensar. Ele é muito bom. Veja, você talvez tenha tido problemas, dificuldades na vida, mas Deus ainda assim é gracioso. Você talvez tenha cometido erros, mas Deus mesmo assim ainda é gracioso. Você pode não estar onde você talvez sonha, mas mesmo assim Deus ainda é gracioso. Deus é maravilhoso. E aí Abraão não estava entendendo, ele disse, eu sou tua recompensa. Quem era a recompensa de Abraão? Deus. Eu sou tua recompensa, fica tranquilo. Abraão falou, Senhor, como é que o Senhor vai ser minha recompensa? Como é que isso tudo vai acontecer na minha vida? Eu não tenho filho. E ele disse assim, vai ser o meu servo, Eliezer, de Damasco? Vai ser ele o herdeiro de tudo que eu tenho? Deus disse, não vai ser ele. Ele disse, então tu não me desse filho nenhum. Diga, fazer perguntas é normal. Você pode fazer perguntas para Deus, queridos. Faça perguntas. Amém? Faça perguntas. Você não pode murmurar. É ficar, eu sou assim, ó, desgraça, ovelha negra. Tudo é ruim para mim. Aí isso aí você não pode não, querido. Isso aí você não pode. Porque isso não agrada o coração de Deus. Mas fazer perguntas. Dizer, Deus como? Então como o Senhor vai fazer? Abraão queria entender, diga entender. Ele queria entender o que Deus ia fazer. Ele queria compreender o que Deus ia fazer. E Deus disse assim, não. Um filho será gerado por você. Como? A mulher já é velha. Diga, quando Jeová Jireh manda, até uma estéril tem filho. Quando Jeová Jireh ordena, querido, acontece. Mas eu não estou entendendo porque aos meus olhos, não é aos teus olhos. Não é aos teus olhos. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, não é aos teus olhos. Não é aos teus olhos. É aos olhos de Deus. Aos olhos dele já está tudo feito. Amém, queridos? Você crê que já está tudo feito? Então, pastor, e por que não está acontecendo na minha e na tua vida? Porque você precisa fazer o que Abraão fez no final de toda a explicação. Diz o texto que Abraão, diz o texto no versículo 6, que Abraão creu. Abraão acreditou. O Senhor disse, olhe para as estrelas dos céus, conte, você pode contar? Não. Então, assim será a sua descendência. Como? Para um homem que não tem filho. Assim será a sua descendência. Verso 6, Abraão creu no Senhor. Abraão creu. Segundo lugar, queridos, Deus não só age no extraordinário, no deserto, mas Deus age na vida daquele que crê. Deus age na vida daquele que crê. Abraão creu no Senhor. Ele creu. E isso lhe foi acreditado como justiça. Se você crê, Deus anota. Deus diz, então, está pronto. O cheque está aprovado. O cheque já está endossado, já está assinado. Ele creu. Ele acessou. Quando eu creio, eu acesso o que Deus já preparou para mim lá na terra. Diga assim, Deus tem uma visão. Ele já tem uma visão a seu respeito. Ele já tem uma visão a nosso respeito. Ele já tem uma visão a respeito da família na graça. A respeito do projeto Família na Graça Church. Ele já tem uma visão a meu respeito, a seu respeito, mas eu preciso acessar, e eu acesso quando eu creio. Acesse.
Acesse quando você confiar de todo o seu coração. Acesse, deposite nele toda a sua confiança. Amém, queridos? Deposite nele toda a sua confiança. Deposite nele toda a certeza de que ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus está cuidando porque ele é aquele que faz aliança. Ele é aquele que faz e que cumpre as suas promessas. Então Abraão voltou lá para aquele outro episódio. Ele voltou e passou a viver sua vida tranquilamente. Você vai viver tranquilamente. Você vai viver debaixo da bênção do Senhor. Não quer dizer que você não vai sentir uma dor de cabeça. Não quer dizer que você não vai sentir uma febre. Seu filho não vai adoecer. Talvez o aperto financeiro não venha chegar. Mas às vezes tudo isso é muito mais uma falta de planejamento, às vezes nossa, do que culpa de Deus. Porque Deus está providenciando. Deus está mantendo. Deus está provendo. Do nada, você, quando menos espera que não vai fechar, fecha. Quando menos espera que não vai dar certo, deu certo. Porque Deus, Ele faz. Diga, Ele faz. Ele providencia. Ele cuida. Ele é aquele que zela. E isso aconteceu na vida do seu filho. Do filho Isaac. Ele teve uma mulher estéril. Deus providenciou. Deus proveu. Isso aconteceu, irmãos, com os outros filhos. Com Jacó. Deus providenciou para ele uma visão chamada Peniel. Ele viu Deus face a face. E ele teve o nome transformado. Ele teve 12 filhos, um deles salvou a humanidade da fome. Porque Deus é aquele que é provedor. Ele é aquele Jeová Jireh. Ele é aquele que cuida de você nos mínimos detalhes. E eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu quero dizer que Deus ele vai fazer na sua vida. Quantos creem?